Então, nós estamos aqui na cidade de Coríntios e é interessante que o apóstolo Paulo, percorrendo essa região, ele começa a falar no templo, né, que não devíamos ser ignorantes aos dons espirituais, aos dons verdadeiros, aos dons reais, porque havia muita ignorância e os ignorantes, eles caminhavam segundo os ídolos mudos, os ídolos que não falavam, que não se moviam, que não operavam, né? Eram os ídolos incapazes de dizer algo. E também, ali atrás, onde vocês estão vendo, reuniam-se profetisas, profetas, que muitas vezes davam profecias equivocadas, desequilibradas. E o apóstolo Paulo, para trazer fundamento, equilíbrio, para trazer a verdade, né, a estrutura. Então ele começa a falar para a igreja reunida nesse lugar, para trazer fundamentação, para trazer equilíbrio e levar de fato e em verdade ao coração de Deus as profecias corretas, a valorização, a menção dos dons espirituais, né? Tanto que ele dedica 2 capítulos lá em Coríntios 12 e 14, com relação a isso, para que entendessem que haviam diversidade de dons, haviam diversidade de serviços, haviam diversidade de realizações, mas era o mesmo Deus, o mesmo Espírito que fazia tudo em todos, né? E ele distribuía isso de acordo com aquilo que viesse ao seu coração para ser compartilhado. Tudo visando, queridos, o fim proveitoso. Então a Bíblia descreve 9 dons, né? Os dons que falam, os dons que inspiram, os dons que agem. E nós temos aí, dentro dessa classificação, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espíritos. Nós temos os dons de curas, né? Muitas curas, nós temos os dons de poder, os dons de milagres, nós temos os dons inspiracionais, aqueles que falavam em outras línguas, aqueles que interpretavam. E aí, queridos, nós estamos trazendo isso ao seu coração nessa manhã, porque é muito interessante como as coisas aqui se completam, como as coisas se fundem na realidade do Evangelho, para que sejamos ousados o suficientes nos dons espirituais, porque Deus, ele desejava, e Paulo manifestou isso aqui, publicamente, que nós devíamos ter um coração entusiasmado, que nós devíamos ter um coração apaixonado, que nós devíamos ter um coração, né, vislumbrando aquilo que era realidade. Então nós não podemos, nos dias de hoje, ser a igreja que recebeu esse tipo de edificação, que foi registrada, que foi apontada para os dias de hoje, sem esse entusiasmo pelos dons, sem esse desejo pelos dons, sem esse guiar pelo Espírito Santo, porque a profecia, ela edifica, ela exorta, ela encoraja, ela consola, e isso tudo traz de fato e em verdade um progresso para a igreja, não é? Traz aquele progresso, traz aquele incentivo, né? Tudo isso é para nós nos dias de hoje. Como é importante nós valorizarmos o guiar do Espírito Santo. Como é importante nós discernirmos pelo Espírito, um tempo de percepção espiritual, aonde nós vamos de fato e em verdade, aleluia, sermos essas pessoas de coração incendiários, ser essas pessoas de coração ardente, de coração de fogo, para que nós possamos de fato ser infalíveis naquilo que nós falamos como profetas, por exemplo. Eu sou profeta para as nações e eu sei o valor e a missão que isso tem, né? O contexto bíblico sobre isso e os dias de hoje que se fundem sobre o mesmo aspecto. Então não vamos ficar desencorajados, intimidados. Vamos de fato mergulhar na presença do Senhor e por meio dessa presença nós vamos ter os toques sobre a mente, sobre os aspectos do coração do Pai e vamos de fato, né, sermos esses profetas para os últimos dias.